Por alguma razão que me é totalmente desconhecida, o vídeo ele parou de gravar a hora que eu estava terminando a introdução e ia entrar no estudo 1. Então, eu vou retomar a partir do estudo 1 e aí vocês vão assistir os dois vídeos. Aí tem um vídeo de introdução, né? E o outro vídeo vai ser só dos estudos propriamente ditos. Então, ah, todo isso é baseado em Êxodo 20, então eu queria que você lesse já os 10 mandamentos para você estar inteirado deles, mesmo que você não vai ler tudo nos dias, nos dias de estudo, você vai ler só os versículos relacionados com aquele mandamento em si, ok? Então como é que vocês vão trabalhar? Vocês vão, ali, ó, estudo 1, outros deuses, né? Então tem as perguntinhas ali, ó, como que você define um deus, né? Se Deus não fosse o seu Deus, você teria algum outro que chama a sua atenção? Por que você acha que precisa de um Deus? Porque acha que todos os seres humanos sempre tiveram deuses? Deixa o pessoal discutir sobre essa coisa da necessidade que as pessoas têm de Deus. Aí está o texto ali, ó. O primeiro mandamento está relacionado com a nossa tendência em ter deuses variados. E aí eu fiz uma explicação a respeito de como que isso aconteceu. As pessoas elas sempre tiveram necessidade de interagir com o mundo espiritual. Quando o ser humano rompeu com Deus, ele não tinha acesso a Deus, mas muitos demônios entraram em cena e as pessoas começaram a deificar esses demônios, outras pessoas começaram a deificar coisas da natureza que eles não entendiam, porque o ser humano precisa deificar alguma coisa, tá? Então aqui eu expliquei e aqui surgiram deuses para as mais diferentes coisas, como Deus da guerra, Deus da paz, Deus da fertilidade, Deus da colheita, do sol, mar e por aí vai. Tá? Então, essencialmente, toda relação de uma pessoa com um Deus inicia com troca. A pessoa oferece a devoção para o Deus, e aí cada Deus pede uma coisa ou algumas coisas diferentes, né? E em troca, esse Deus vai dar uma proteção X para a pessoa. Então, a relação do ser humano com Deus ou deuses sempre é assim, né? E não é diferente disso na nossa relação mesmo com Deus verdadeiro. Quando a gente começa a buscar Deus, a gente está querendo ou que ele ajuda a gente a um problema, ou a curar uma doença, ou resolver um problema na família, uma questão emocional, ou até para a gente não ir para o inferno, né? Então, a gente quer a proteção de Deus em alguma área, e é importante você mostrar para eles que no começo é assim mesmo, e isso não é egoísmo nem nada no sentido. Aí começa lá, né? O primeiro mandamento é Êxodo 20, versículo 3, né? Não terás outros deuses diante de mim. E aí, quais são as razões desse mandamento? Primeiro, que Deus demanda exclusividade, né? Então, Deus ele não compartilha a sua divindade, etc., com outros deuses, né? E que Deus é diferente dos outros deuses, porque os outros deuses, eles escravizavam as pessoas para, no final, obterem mais vantagem do que eles ofereciam, tá? Deus, no final, quer se relacionar com a gente. Por isso, ele oferece mais vantagens do que ele obtém. Então, mostra essa relação diferente de Deus com outras divindades, né? E o que diferencia Deus dos demais é o amor. E aí, você vai trabalhar a questão com eles a respeito de amor, né? Propriamente dito. E aí uma comentário ali, ó, você tem algum outro Deus disputando espaço com Deus hoje? Porque habitualmente hoje na nossa cultura as pessoas não têm deuses, né? A não ser que você tenha aí um macumbeiro no seu grupo, um candomblé, um banda, um troço assim. A maioria das pessoas não tem outras divindades nesse sentido. As divindades passam a ser muitas vezes coisas um pouco mais abstratas ou materialistas, né? Que é dinheiro, fama, luxúria, né? O ventre, então tem ali um texto ó, de Filipenses 3,19 que fala sobre isso, que o Deus deles é o estômago, ou o Deus deles é o ventre, vai depender da versão que você vai usar, e aí tem uma meditação no final para trabalhar com o pessoal. O estudo 2, o segundo mandamento, né? Então começa ali, ó. Você tem algum amuleto, né? Tem alguma coisa que você acredita que se não fizer pode ter azar, tem alguma imagem representativa de Deus ou de Jesus? Deixa o pessoal responder, porque todas essas coisas são possibilidades de ídolos, né? Então o ser humano tem muita dificuldade em acreditar no que não vê. Por isso tentamos a todo momento transferir o poder de Deus, a imagem de Deus, a atuação de Deus para um objeto que o represente. Então isso é um comportamento padrão
do ser humano. Aí vem o segundo mandamento que você vai ler com o pessoal. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, debaixo da terra, não adorará, não prestará culto, etc. Então você vai ler com o pessoal e vai explicar para eles, ó, ídolos são nossas tentativas de representar Deus de uma forma que se encaixe na nossa imaginação, na nossa expectativa, ou ainda utilizar Deus de forma supersticiosa. Então isso também se enquadra em idolatria. Aí vocês vão ter aqui falando, a idolatria também diminui a soberania de Deus, porque eu passo a me relacionar com ele na limitação que eu construí. Então vai mostrar que toda vez que a gente limita Deus, e isso também se torna uma idolatria. Aí vem a perguntinha, você consegue acreditar realmente que Deus está com você sem vê-lo, sem senti-lo, sem ouvi-lo? Então, explorar com eles como que o medo e a ansiedade pode estar se manifestando, ou manifestando a descrença na presença de Deus. Então, fala com eles, você sente medo, ansiedade, não sei o quê? E isso pode ser um ponto de fragilidade no seu relacionamento com Deus, que façam que você se relacione com ele de uma maneira incompleta, ou talvez nem esteja se relacionando, né? Porque, obviamente, vocês vão ter gente no grupo, mesmo gente que é membro da igreja, membro do grupo, que não está relacionando com Deus de forma nenhuma, né? Aí tem ali o texto, ó, de Atos 17, é só os versículos 16, 22 e 23, que é o específico que Paulo fala sobre idolatria, para você enfatizar isso aqui, ó, que a idolatria te afasta do conhecimento de Deus. Mesmo que você ache que é a Deus que você está adorando, você limita ou fraciona Deus, e aí isso já não é Deus mais, porque passa a ser uma projeção dele. Tá? E aí tem a perguntinha final que você vai fazer para o pessoal. Você tem ídolos, seja físicos, né? Imagem de Jesus, imagem de Deus, imagem de Maria, imagem, né, de Oxum, qualquer coisa nesse sentido, né? Ou ídolos mentais, né, como dinheiro, luxúria, o ventre, né, o egoísmo a si mesmo. A gente pode se tornar o nosso próprio Deus. E aí a meditação, a oração, existe algum ídolo que você pode se desfazer dele hoje? Tá? Aí você vai terminar o estudo 2. Estudo 3, terceiro mandamento, as perguntinhas. Você respeita a Deus? Você faz coisas no seu dia pensando o que Deus deve estar pensando disso? Você muda de comportamento porque pensa que precisa honrar a Deus com as suas atitudes? Então tá ali, ó, uma grande dificuldade que temos em relacionar com Deus é em não pessoalizar ele, né? Imaginar Deus como uma força, universo, alguém muito distante, uma ideia, um conceito, tudo isso atrapalha o nosso relacionamento com ele, né? E a outra dificuldade é em achar que Deus pensa como você, que ele tem o seu senso de humor, tem o seu gosto pessoal, e ao invés de você tratar ele como ele quer ser tratado, você trata ele como você gosta de tratar outras pessoas, nem como você gosta de ser tratado, né? Aí o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a explicação, ó, tomar o nome de Deus em vão me fala sobre a santidade dele, e como sempre tenho que me aproximar dele em total respeito e admiração, que é o temor. Aí tem esse texto de Abacuque 2, versículo 20, né? O Senhor está sentado sobre o seu santo trono, o seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, né? A versão na revista atualizada é até mais forte do que na NVI. E aí tem aqui as formas de fazer isso. Como que eu posso tomar o nome de Deus em vão? Então, usar o nome de Deus para coisas que não se referem a Deus. Usar o nome de Deus para afirmar algo que não seja verdade. Quando você fala assim, não, por Deus, ou juro por Deus, ou eu prometo por Deus, ou diante de Deus, e isso não é verdade, você está mentindo e usando Deus para mentir. Né? Fazer um voto a Deus e não cumprir. Aí leio com eles Eclesiastes 5, do versículo 4 ao 6, que fala sobre você prometer coisas para Deus e falar com Deus, Deus, me ajuda nisso aqui, eu faço isso aqui, eu não sei o que aí eu vou me comportar assim, eu vou fazer essa coisa, eu vou fazer essa determinada atitude aqui, e aí Deus faz a parte dele, aí você não faz a sua, e você desdenha, né? E piadas com Deus, lá em Eclesiastes 5, versículo 7, vai falar alguma coisa nesse sentido também, olha só. Aproveita, dá uma pausa no vídeo aí e ora pelo meu olho aí. Meu olho tá incomodativo aqui. Tá brilhando bastante. Então, olha só.
Eclesiastes 5, versículo 7, ó, que ele fala aqui, ó, na NVI é interessante: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Né? Às vezes a gente fica vivendo a vida mais ou menos desse jeito aqui, né? Um monte de conversa fútil, um monte de abobrinha e não sei o quê, e põe Deus no meio dessa coisa toda. Seja os nossos sonhos, a gente quer que Deus realize os nossos sonhos, que Deus realize nossas vontades e não sei o quê, ou as conversas fiadas que a gente tem e põe Deus na história também, né? E ressalta com o pessoal as figurinhas de WhatsApp com Deus, com Jesus, né? As piadinhas com Deus e com Jesus. Então ressalta com o pessoal que tudo isso é pecar contra a santidade de Deus, usar o nome de Deus em vão. E aí tem a meditação, a oração, né? Você teme a Deus? Existe algum hábito que você tem onde usa o nome de Deus em vão que você pode mudar? Aí você vai responder ali. E aí, quarto estudo, quarto mandamento, sobre o sábado, né? Então a gente tem ali, ó, existe algum momento da sua semana que haja o que houver, esse momento é de Deus? Deixa o pessoal falar, né? E aí deixa o pessoal dar testemunho, porque assim, vocês vão ter gente no grupo de vocês que tem, né? Vocês vão ter pessoas no grupo de vocês que não, o dia de culto para mim é sagrado, aquele horário ali de domingo, 7h30 às 9, quando não tem corona, é o momento para Deus, ou a hora que eu vou assistir o vídeo do culto da igreja ali no domingo, agora que está com corona, aquele é o momento que eu separo para Deus, haja o que houver. Aí outros vão falar, eu dou pause e assisto depois, e você mostra essas diferenças. Outras pessoas vão falar assim, não, para mim o dia de grupo, não importa o que aconteça, tem que ter. Outras pessoas até vão falar que adequa a faculdade para isso, que adequa o trabalho para isso, deixa esse pessoal do bem dar o testemunho deles. E vai ter os outros que vão falar o contrário, que não tem, né? Que se tiver tempo vai, mas se chegar a visita na casa e ele falta culto, ou ele falta grupo, ou ele vive a vida em função da faculdade ou do trabalho e não vive a vida dele em função das coisas de Deus. Deixa o pessoal, tanto o pessoal mais alinhado com esse mandamento aqui falar, quanto o pessoal desalinhado falar. Aí você deixa o pessoal colocar. Existe algum momento da semana que não importa quanto você ganharia, você não abre mão de descansar ao invés de ganhar dinheiro? Deixa o pessoal falar. Então, uma das principais formas de demonstrar a importância que você atribui a algo a alguém é quando você, tendo opções, faz aquela escolha, né? Ou seja, eu não vou cultuar a Deus, ou paro para orar, ou paro para ler a Bíblia, ou paro para meditar, ou paro para só quando eu tenho tempo. Não, eu faço isso como uma prioridade em determinados momentos, não importa o que aconteça, né? E aí vem o quarto mandamento que fala, lembra do dia de sábado para o santificar, nenhuma obra servil nele fareis, nem você, nem seu gado, etc. Aí, ó, separar um dia em 7 para Deus, para desfrutar das coisas que Deus te deu e para cultuar a Deus nesse dia é não só um mandamento, mas uma forma de equilibrar as nossas vidas. Então mostra, de novo, isso aqui é para o nosso bem, né? Deus não está fazendo isso para, vou deixar eles mais pobres, então, ou vou deixar eles não terem muito lazer. Não é isso que Deus está querendo fazer, né? Então, pelo quarto mandamento, nós entendemos que vivemos em um mundo amaldiçoado. E aí você mostra que o texto fala, né? 6 dias trabalharás, isso em oposição a Gênesis capítulo 2, quando Deus criou Adão, colocou ele no jardim para cultivar e guardar o jardim. Ou seja, eu cultivar ali, o pessoal do seminário viu isso essa semana, né? É a ideia de cultuar, a ideia do trocadilho que a gente usa também nos nossos grupos, cultivo, né? O cultivar em Gênesis 2 é culto, é a ideia de Abraão estar cultuando a Deus ali no jardim. Então, você vai falar com eles que isso era o ideal de Deus, que Abraão cultuasse a ele todos os dias, estivesse ali vivendo uma vida onde cultuar a Deus e desfrutar das coisas boas que Deus fez era o padrão, né? O padrão de vida de Adão seria isso aí, cultuar e lazer, e alegria, e desfrutar, e relacionamento, e natureza, e blá blá blá. Como ele pecou, então agora ele tem que trabalhar, né? Isso que Deus amaldiçoou Adão no Gênesis capítulo 3. Mas aí a gente vive num mundo amaldiçoado, e Deus sabe disso, por isso que ele fala, 6 dias trabalharás, farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é um refúgio, o 7º dia é um descanso, o 7º dia é um oásis no meio disso tudo, porque mostra que o trabalho não é o objetivo da vida, né? O trabalho é um meio, o objetivo da vida é desfrutar de Deus e desfrutar do que Deus criou para nós.
que é o que nós experimentamos no descanso, né? Então, ó, guardar o sábado é uma ação que dá prazer ao Senhor. Os 3 primeiros mandamentos, não tem outros deuses, não tem imagem e não toma o nome do Senhor teu Deus em vão, eles são mandamentos para você não irritar Deus, não ofender Deus, não deixar Deus irado, coisa assim. O quarto é para amar, né? Aí tem o texto de Isaías 56, versículo 4 e 5, que Deus fala, o eunuco que guarda o meu sábado escolhe fazer aquilo que me agrada. Então mostra para eles como que isso faz Deus feliz, né? Então, o sábado é um dia para orar, louvar e aprender sobre Deus. É um dia para desfrutar das pessoas que Deus colocou na sua vida, família, amigos e as pessoas bacanas, e desfrutar das coisas que Deus te deu, lazer, descanso, passeios. Então, esse é o objetivo do dia sabático, do dia de descanso. Tá? Aí coloquei aqui, as pessoas vão te perguntar, você fala assim, calma que no final eu vou te explicar. Né? Sábado ou domingo? Então, originalmente, Deus cria o sábado, Jesus guardava o sábado, os apóstolos guardavam o sábado, mas aí, à medida que o evangelho foi espalhando para os outros povos os elementos da tradição judaica foram sendo eliminados dos outros povos, eles mudaram o dia de sábado para domingo. Então, nossa cultura, que não é judia, nos impede de viver o sábado da semana, né? Então, como isso não pode acontecer, é importante que você tenha um dia exclusivo para isso. Então, é o domingo? Então, você vai fazer o domingo. Ah, mas eu trabalho de plantão e não sei o quê. Então, você vai separar um dia em 7 de alguma maneira. Ah, mas eu trabalho 12 por 36. Então, você vai se organizar para você ter sábados nos momentos que você tem de descanso. Então, orienta o pessoal que é para fazer nesse sentido. Não deixa o pessoal ficar pegado na minúcia do mandamento para poder desprezar o sentido do mandamento, a essência do mandamento, né? E aí, ó, uma observação. Se caso você tiver gente chata no grupo, né? Que eu sei que tem gente aí que tem gente chata no grupo, caso isso aconteça, aí o cara fala assim, ah, mas sábado, o sábado mimimi, o sábado foi feito por homem foi feito. Você vai pegar um daqueles versículos de Jesus lidando com os fariseus lá, e usar esse versículo de forma isolada, aí você responde que quando alguém ali na igreja estiver guardando um dia para o Senhor de forma excessiva e legalista, a gente vai falar desses outros versículos. Mas hoje, como ninguém na igreja está fazendo isso, né, e a maioria das pessoas não guarda dia nenhum, né? Então a gente está trabalhando o outro problema. Os fariseus estavam no excesso do lado de cá, então Jesus tinha que falar com eles sobre isso. Nós estamos no excesso do lado de cá, então a gente tem que falar sobre isso aqui, tá? E aí, mas isso aqui é só se tiver gente incomodativa aí. E aí, final, né? Meditação e oração. Qual que é a prioridade que Deus tem na minha vida e que compromisso eu posso assumir com Deus acerca do meu tempo e da prioridade que darei a Ele. Ok? Aí você encerrou o grupo, encerrou o estudo com o pessoal, ok? Então, dúvidas, a gente conversa sábado, ou a gente também pode, você pode me mandar suas dúvidas ali pelo WhatsApp e tudo, eu vou explicando para você aquele tipo a dúvida que você tiver tido, ok? Deus abençoe vocês. Estudem, aprendam, cresçam. Estou feliz de ver o crescimento que a gente está tendo com os cultivos. A gente vê, né, os cultivos cheios, o pessoal gostando, participando, o pessoal aprendendo, o pessoal crescendo. Isso aí é porque vocês têm feito um trabalho muito legal, né? Fico muito feliz com a dedicação de vocês, fico muito feliz com a dedicação da Renata também como líder desse departamento da igreja. Está fazendo um trabalho muito bom, excelente, minucioso, dedicado. Então, Deus te abençoe, Renata. Deus abençoe todos vocês também que estão fazendo isso, né? Isso aí é que sustenta muito a nossa igreja, né? Círculos são melhores do que filas, e a gente está vendo isso na prática nesse momento de pandemia, que a gente não consegue fazer culto, a gente está conseguindo manter cultos através dos cultivos, tá? Então, Deus continue abençoando muito sua vida, fica feliz aí que Ele vai recompensar você pra caramba por causa disso, tá? Um abraço, tchau, tchau.